melancolia que não passa, um vazio imenso. É assim que se sentem diversos pais que sofrem ao verem os filhos saírem de casa. Você já ouviu falar sobre a síndrome do ninho vazio? A fase que exige paciência pode ser enfrentada com dificuldade por aqueles pais que dedicaram boa parte das suas vidas à criação dos filhos e muitas vezes deixaram de lado até alguns planos pessoais. Para a gente falar sobre o assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Thalita Molinari. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Thalita, bem-vinda, viu? Obrigada, Vianney. Eu que agradeço. Conte pra gente um pouquinho o que é essa síndrome do ninho vazio. Então, síndrome, né? A palavra síndrome faz referência ao conjunto de sintomas. E ninho vazio é quando os filhos saem de casa e a mãe, o pai tem esse sentimento de vazio. E isso que é a síndrome do ninho vazio. Quais os outros sentimentos que eles podem ter, por exemplo? Isso afeta a vida do casal? Como que isso funciona? Afeta a vida do casal, principalmente se o casal, antes dos filhos saírem, não tem um relacionamento bom, não tem uma ligação, né? Então, aí os filhos saem e ficam dois amigos na casa, né? E tem alguns sintomas que são típicos dessa síndrome. Tristeza, esse sentimento de vazio, né? A perda da sua identidade, em alguns casos, irritabilidade e também depressão e até mesmo ansiedade. Isso também é uma questão, às vezes, cultural, né? Porque, assim, se você pegar em outras culturas, nos Estados Unidos, por exemplo, parece que os pais fabricam os filhos para sair. Os filhos voltam para casa duas vezes ao ano. Exato. Né? E nem são tão cobrados assim. No Brasil, nos países mais latinos, a gente tem esse apego aos filhos. É isso mesmo? Tem sim, é um apego, né? E parece que os filhos saírem é algo assim irreversível. Né? E o que você falou é verdade. Nos Estados Unidos é natural que chegou 18 anos, vai para a faculdade, eles saem de casa, né? E além de ser cultural, isso também é pessoal. Eu falei para minha mãe, né? Conversei, falei, olha, eu vou falar sobre síndrome do ninho vazio. Eu fui a última filha a sair de casa e perguntei, como você se sentiu? Ela, não, eu fiquei bem, porque eu não me sinto vazia, né? Então, além de ser cultural, vai muito da pessoa também. Sim. O que ela está fazendo por ela? Qual que é a identidade dela? Ela está fortalecendo isso? E eu acho que essa coisa de sentir falta é natural, né? A gente tem que saber identificar, né? Exato. Quando isso está muito sério, que eu não estou bem, estou muito triste com a saída do meu filho ou da minha filha, ou quando é só aquela saudade gostosa de que era minha companheira, tomava café comigo, né? Ai, que vontade de conversar, ela não está aqui agora, não posso ligar. Enfim, eu acho que é legal a gente ter essa diferença, né? Pra gente entender que todos os pais, e acho que os filhos também, eu sou filha única da minha mãe, e quando eu saí de casa para casar, quase que a gente estava falando isso, né? Que hoje em dia a gente demora mais para sair de casa. E eu também senti falta da minha mãe, aquela coisa de ter a mãe dando tchau para você ir trabalhar no portão. Você fala, nossa, não tenho mais isso, né? Sim. Mas é algo gostoso. Quando que, de repente, a gente tem que prestar atenção de que isso está afetando muito, principalmente a mulher, quando ela está na menopausa, quando a vida inteira a mulher trabalhou e justo agora que ela aposentou e podia ficar com o filho... Tá mais de boa, né? Dá aquela relaxada com o filho. Vai embora. O filho vai embora. E aí? Então, olha só, a tristeza é um sentimento inerente de todo ser humano. Todo mundo sente tristeza. E a tristeza, ela é boa para fazer você pensar, né? Você reformular a sua vida. A saudade também é saudável. Eu tenho que prestar atenção nesses sintomas, nessa síndrome, quando eles são prejudiciais. Eu tenho saudade e tristeza, mas eu consigo produzir. Eu posso ir trabalhar, eu faço as coisas em casa. Agora, uma depressão, ela já tira essa minha produção, essa minha produtividade, né? Aí eu quero me isolar mais. Quando está trazendo prejuízo para mim, aí eu tenho que procurar uma ajuda de um profissional. É uma coisa interessante também, assim, como é que a gente caracteriza, tem ver quando realmente essa síndrome, né? Por exemplo, o excesso de ligação, o excesso de chamada de vídeo, como é que é isso, esse contato às vezes, né? Às vezes a pessoa liga sem te falar nada. Eu morava na Bahia e às vezes minha esposa fala assim, minha mãe tá ligando de vídeo. Vídeo? Como assim vídeo? Como assim? Então, toda vez ligava, toda hora, sem aviso prévio, sem nada. O que determina realmente o que é essa síndrome? Legal. Ou como ter esse equilíbrio, né? Como ter esse equilíbrio, né? De podemos falar, pode conversar, tal. Exato. Existe um limite por dia, assim? Então, o limite vai de cada família, vai de cada um. E você tem que se perguntar, você como filho ou você como pai, né?
é contato ou controle? Né? Isso daí, por que eu quero saber que horas que o filho está voltando, se ele não mora comigo? É uma preocupação. E os filhos têm que aprender a colocar limites no pai. Entender que é uma fase, que é difícil, né? Você vê a criança ali crescendo, você dá tudo para ela, transforma, molda a sua vida, se adapta àquela criança, vai crescendo. Muitas vezes deixa de fazer coisas para você, para fazer para os filhos. De repente os filhos saem. E o filho, geralmente, vai viver algo novo, né? Então, tem aquela tristeza, eu senti isso que você sentiu também, mas está descobrindo algo novo, né? Está se descobrindo como pessoa, uma identidade, como mulher. Os pais já estão naquela mesmice. Então, eu como filha, se a minha mãe, o meu pai, eles estão infringindo os meus limites, eu tenho que entender, mas eu tenho que ir colocando os meus limites. Antes, na casa dos meus pais, eles queriam saber, vamos supor, né? Onde eu estava todo momento, agora eu, como mulher, vou colocar os limites. Mãe, eu falo com você depois. Mãe, agora eu não posso falar. Isso prejudica até um relacionamento, prejudica. Né? Eu costumo falar para os meus pacientes que o amor é livre. Se eu deixo livre, a pessoa quer voltar. Agora, se eu não deixo livre, eu sufoco. E ninguém gosta de se sentir assim sufocada. Né? Isso faz todo sentido. Com certeza. E uma das coisas que você falou, que eu acho que acontece quando existem relacionamentos muito longos, né, principalmente de doação, que é o amor da mãe pelos filhos, enfim, que ela deixa de fazer muitas coisas que antes ela gostaria, já deixou. Ah, quando meu filho nasceu, eu ia começar uma faculdade, por exemplo, e tive que parar. E a vida realmente vai mudando. A gente sabe que não é por mal, né? Só que às vezes esquece tanto que esquece até do que gosta, né? Para e fala assim, tá, mas agora eu vou fazer o quê? O que eu gosto mesmo? O que é possível, né, para as mães que estão sentindo isso, melhorar esse tipo de situação, esse tipo de saudade, esse aperto no coração? O que é possível fazer? É necessário que ela fortaleça a identidade dela, quem ela é. Faça uma lista, né? Quando a gente escreve, a gente para de ficar ali nos pensamentos ou nos sentimentos, que é o nosso sistema límbico, e ativa um sistema aqui na frente, né? O córtex pré-frontal, que é mais racional. Então, quando eu escrevo uma lista do que eu gosto, ou às vezes eu me perco, igual você falou, me perdi, já não sei. O que eu gostava? Nossa, eu gostava de sair com as amigas para ir no cinema, gostava de dançar, gostava de cantar, e eu escrevo. E aí eu vou fazer uma estratégia para como que eu vou resgatar isso. E outra coisa também, muitos pais se perdem porque eles fortalecem muito o papel de pais, né? Eu sou pai, eu sou mãe. Esquece que é esposa, que é amigo, que é filho também. Então, é como, na prática, que eu vou fazer para fortalecer esses outros lados, esses outros papéis. Adquirir um pet pode ser bom ou pode ser ruim? Se for um pet bom, pode ser bom. Pode ser bom, adquirir um pet pode ser bom. Cuidado só para não sufocar o pet também, isso que eu tô né? falando, de carregar todo no pet. Pode ser bom, pode ser. Aí, Pet é sempre bom. O pet já está usando o quarto do filho, da filha. É verdade, já está sendo chamado de filho. Já está chamado de filho, enfim. Mas pode ser bom, sim. Fazer coisas novas, né? Porque a gente tem muito isso mesmo, né? Tem vários grupos, né? Minha amiga tem a mãe dela que ela viaja sempre. Olha que legal. Quando você vê, a tia tá viajando. Legal isso, sabia? Legal. E eu acho incrível, porque, é com quem? Não sei, é um grupo novo. Ah, não, é o grupo que ela sempre vai. E eu acho que isso é tão... É viver, né? E eu acho que a fase, principalmente dos pais que trabalham muito, que se aposentam, os pais têm aquela coisa de o que eu vou deixar para os meus filhos. E o que a gente, como filho que ama pai e mãe, quer que vocês se divirtam. Então, torre o dinheiro, torre isso, seu dinheiro, viva, filho. né? É o que eu falo pro meu pai. Eu acho que isso é uma coisa gostosa para o filho dizer também, mãe, não se preocupa comigo dessa forma, eu quero que você viva, porque você trabalhou a vida inteira, sim, né? Sim. Exato. E é interessante, é muito legal, porque quando você viaja, faz um grupo de amigas com a mesma idade, você, mais novas, mais velhas, e você faz isso por você. Você está conhecendo novos lugares, novas culturas, mas você está fortalecendo também relacionamento interpessoal. Às vezes, pessoas que estão passando pela mesma fase que você, uma ajudando o outro. Isso libera, quando eu estou ajudando o outro, libera ocitocina, que é aquele neurotransmissor que a gente fala que é responsável pelo amor, né? Então, você está saindo ali, não está tendo tanto contato com o filho, mas está fortalecendo outras relações também, né? E isso é fortalecer a sua identidade, o que você gosta. Não parou. Não é porque o filho saiu de casa que acabou. Não, tem que continuar. E essa mudança também, né? A gente estava conversando isso antes, né? Antigamente, os filhos saíam muito cedo de casa. Meu pai saiu muito cedo, né? Minha mãe saiu com 17 anos, minha mãe casou com 17 anos, meu pai tinha 20 anos. Saía muito cedo. E hoje não, hoje a gente não sai tão mais cedo assim. Eu saí com 25, 26 anos de idade, né?
Enfim, o que muda hoje nisso? Será que a gente busca realmente o conforto ou o tipo de criação mudou um pouco? Eu acho que as duas coisas, né? Hoje em dia se fala sobre adolescência tardia, né? Entre aspas, né? Que o adolescente vai até 30 anos. Eita, não fala isso não, moça. Eu tenho 4 filhas em casa, não brinca comigo. Já tem 30 anos? Ainda não, 18, 16 e 2 recém-nascidas. Então ainda tem um tempinho ainda para elas Brinca ficarem não, moça. na sua casa. Né? E é também a situação que a gente vive. Não é fácil sair de casa, não é fácil se sustentar, né? Você ainda saiu cedo, eu saí mais tarde de casa e foi uma mudança muito grande. E também tem esse apego aos pais, né? O que você falou é cultural. Nós não somos treinados para sair de casa, né? Quando eu saí de casa, eu falei assim, nossa, e agora? Ninguém me ensinou a ser adulta, né? É difícil, então nós não somos treinados a isso. Geralmente, no Brasil, a gente tem essa cultura de sair quando casar. Né? E é um processo também, e é bom os pais, na hora certa, estimularem isso. E como que eu estimulo isso? Quando o filho sair, não, eu dou autonomia para eles dentro de casa. Quais escolhas você pode fazer? O que você pode fazer? E isso aí é o pai e a mãe abrir mão um pouquinho também, Sim. né? Com certeza. E isso é muito gostoso se a gente pensar da forma, né? Você que é filho, filha, a gente tem que ser muito grato aos nossos pais, né? Só somos o que somos por eles. Exato. Então, acho que muita coisa tem que partir dos filhos também, né? Então, aproveite esse tempo para passear com a sua mãe para lugares que vocês nunca foram também, né? Para ter algumas conversas diferentes. Eu acho que isso faz toda a diferença, vai ajudar o coração, vai entender, porque é difícil para os dois lados, né? Mas para a mãe sempre vai ser mais difícil. E eu acho que é uma forma da gente resolver a situação com amor, com calma, né? Sim, e é interessante, Abiane, que os pais às vezes olham assim, nossa, meus filhos estão me deixando. Mas eles têm que lembrar da construção que eles fizeram com os filhos. Porque se eles estão alçando voos maiores, quem ajudou a fazer isso foram os pais. Exato. Né? E ter essas lembranças e esse entendimento que eles fizeram parte dessa construção. Com certeza. Muito bom. Seja sempre muito bem-vinda à nossa Obrigada, casa, viu? obrigada, agradeço muito. Você de casa aproveita para segui-la na internet, @psi, tá aparecendo para você aí, @Thalita Molinari. Muito obrigada. Obrigada, Um beijo para obrigada. você.